Olá pessoal do Help Química, sejam bem-vindos então a mais uma aula, onde hoje eu vou estar explicando para vocês sobre a reatividade dos metais. Para me começar então a falar da reatividade dos metais, eu vou fazer um experimentozinho com vocês, para entrarmos com tudo nessa playlist de número 14. Então, olha só que bacana. Aqui eu tenho duas soluções contendo sulfato de zinco, beleza? E eu vou imergir a essas duas soluções uma placa de zinco e uma placa de cobre. E nós vamos ver o que acontece após um tempo dessas placas imersas nessas soluções de mesmas concentrações. Então aqui eu imergi a de cobre e aqui a de zinco. E nós vamos aguardar um tempo, beleza? Para vocês não ficarem aguardando muito esse tempo, eu vou dar uma acelerada aqui no tempo para vocês. Então, passado um tempo, se eu retirar a placa aqui de dentro, nós observaremos que não teve nenhuma mudança visualmente na placa de cobre, nem na solução a qual ela estava imersa. O mesmo acontece aqui também com a placa de zinco, que quando eu tirei ela daqui de dentro, não aconteceu nada com a placa, nem ao menos com a solução presente. Será que se eu mudar essas duas soluções, que estão aqui, vai acontecer alguma coisa com essas placas? É o que nós veremos. Agora, eu tenho aqui duas soluções de mesma concentração de sulfato de cobre, beleza? Agora eu vou pegar essas duas placas e vou imergir dentro dessa solução. E nós esperaremos um tempo para ver o que vai ocorrer, se é que vai ocorrer alguma coisa com essas duas placas, e depois nós iremos discutir isso um pouquinho, beleza? Para poupar o nosso tempo, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo para que vocês não tenham que ficar muito tempo aguardando para ver o que vai acontecer. O tempo está passando, nós já conseguimos observar que aqui nessa primeira situação está havendo a formação de bolhas, enquanto aqui, a princípio, parece que não está ocorrendo nada. O que será que essas bolhas nos indicam a respeito dessa placa de zinco? Será que isso tem alguma coisa a ver? Será que está evidenciando reações? Será que a reatividade aqui ela vai nos explicar o porquê dessas bolhas? Não sei. Vamos aguardar mais um tempo e vamos continuar vendo o que vai acontecer nesse experimento. Então, pessoal, se passaram já aproximadamente 24 horas e aqui nós temos agora os dois resultados. A solução que tinha a placa de cobre, não aconteceu nada com ela, continua intacta, mesma coisa conforme nós conseguimos ver aqui. Agora, já essa outra solução aqui, ela ficou incolor e nós tivemos um material sólido depositado em volta daquela placa de zinco. Por que será que isso daqui aconteceu? Ou melhor, o que é isso daqui que está depositado ao redor dessa placa de zinco? Então, isso daqui é um dos assuntos que eu quero discutir com vocês lá na parte teórica da nossa aula de hoje. O porquê que essa solução ficou incolor e o porquê desse depósito ao redor dessa placa de zinco. Gostaram do experimento que vocês viram lá nessa primeira parte do vídeo? Então, para começarmos a falarmos dessa parte teórica da eletroquímica, eu achei interessante mostrar para vocês esses experimentozinhos, esses videozinhos, porque a eletroquímica ela vai girar
toda em cima disso. Então, se a gente não entende o conceito de inox, se nós não entendermos também sobre a reatividade dos metais, né, que é o título dessa aula de hoje, nós não vamos entender a eletroquímica. Então, para explicar bem detalhadamente o que estava acontecendo ali dentro quando eu fiz o primeiro experimento, eu já adiantei um esquemazinho aqui para vocês, né, que vai facilitar o nosso entendimento aqui. Inicialmente, nós tínhamos uma placa com uma solução de sulfato de zinco, beleza? E essa solução de sulfato de zinco, ela tem a seguinte dissociação, né? Acontece isso daqui dentro dela. Zn2+, em solução aquosa, mais SO4, 2- em solução aquosa. Isso daqui é o equilíbrio que está acontecendo dentro dessa solução. Quando eu imergi essa placa de zinco sólido dentro de uma solução de sulfato de zinco, basicamente o que eu tinha era isso daqui, né? Tá ocorrendo um ganho de elétrons, né? E essa espécie ela tá sofrendo a redução, né? Lembra lá? Que aqui esse elemento ele tem um NOx igual a 0, belezinha? O zinco sólido ele tem um NOx igual a 0. Então, sofreu aqui para cá, nessa situação, sofreu uma redução, né? Pelo menos teoricamente. Isso daqui, ó. Então, vamos marcar aqui. Daqui para cá, nós teríamos que ter visto uma redução acontecendo. Só que não aconteceu nada dentro dessa placa, dentro dessa solução, nem com essa placa. Por que será que isso aconteceu? Pelo simples fato da placa que eu tenho aqui em cima ser zinco e ele está imerso numa mesma solução de zinco. Ou seja, teoricamente eu tenho as mesmas coisas, não tenho por que reagir disso daqui. Concorda comigo? Então tem uma lógica aí, né? Agora, o que mais nos intrigou, que nos chamou a atenção, foi que quando eu coloquei a placa de cobre dentro da solução de sulfato de zinco, né, que o equilíbrio dela está representado aqui nessa parte de cima, quando eu coloquei ela aqui dentro, era esperado esse seguinte equilíbrio aqui, não é verdade? Aliás, foi na verdade isso que aconteceu. Por quê? Os dois elétrons aqui, né, os N2+, mas os seus elétrons que já estavam na solução, eles já existiam aqui nessa solução. Então, na verdade, o que nós conseguimos observar aqui, nesse pedacinho aqui, é que não houve reação nenhuma, né? Foi então basicamente o que aconteceu lá no primeiro experimento, né? Quando eu parti aqui pro segundo experimentozinho, o que nós fizemos? Nós adicionamos uma placa de cobre, né? Uma placa de cobre sólida dentro de uma solução que tinha uma tonalidade azul bem forte, de CuSO4, que tem esse equilíbrio químico aqui. Em solução aquosa. Beleza? Então, basicamente, né, os íons de cobre já existiam lá dentro. Pessoal, eu tenho cobre aqui em cima, eu tenho cobre aqui na solução, não tem porquê de reagir, não é verdade? A solução ela permanece intacta. Só que, quando eu adicionei a placa de zinco, a situação foi diferente. Eu tive a formação de um precipitado marrom, né, após 24 horas, mais ou menos. Então, se passaram aqui, que eu deixei essa placa descansando nessa solução 24 horas, e a solução, que ela tinha uma tonalidade azul bem escuro, passou a ter uma tonalidade mais clara, enquanto aquela placa de zinco passou a ter um depósito marrom ao redor dela. Por que que isso acontece? Essa é uma pergunta que intrigou muito os químicos da época, né? Que não tinham conhecimento nenhum de eletroquímica até então. Aí, para tentar explicar isso, eles criaram
essas duas semi-reações para explicar o que estava acontecendo. Aí a ideia foi, será que eu tive aqui no final mesmo o zinco sólido ou será que eu tive aqui o cobre sólido? Qual dessas duas equações estão correta, ou melhor, mudando a minha frase, qual dessas duas equações aqui de baixo representa melhor este fenômeno que ocorreu aqui em cima? Para responder isso, pessoal, químico é feito, o trabalho da química ele é feito com bastantes experimentos. Aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos o resultado de alguns dados experimentais que vai nos explicar o que aconteceu aqui. Então, eles fizeram aquele mesmo experimentozinho que eu mostrei para vocês no começo da aula de hoje, né? Eles fizeram colocando os metais zinco na solução de ZnSO4, de NiSO4 e CuSO4. Colocaram do níquel nessas mesmas soluções e a placa de cobre nessas mesmas soluções. E eles tiveram alguns resultados, né? Em alguma delas eles viram que formava reações, outras não, e outras sim, a outra não formavam de jeito nenhum as reações químicas. As reações, no caso, são aqueles depósitozinhos que nós vimos lá no experimento e eu mostrei para vocês aqui na parte teórica. Então, vamos tentar entender, falando quimicamente, o que está acontecendo na placa de zinco, né, imersa na solução de CuSO4, beleza? Que nós vimos que reage. E o mesmo vai acontecer para todos os outros que estão escrito reage aqui. Tranquilo? Tranquilo. Nessa parte inicial, nós tínhamos uma placa de zinco sólida, beleza? Tranquilo? E essa placa de zinco ela foi imersa numa solução de CuSO4, de sulfato de cobre, beleza? Após um tempo, né, o intermediário, que foi aquela etapa que nós conseguimos ver a formação de algumas bolhas, o que aconteceria? Imagina se nós pudéssemos pegar esse cantinho aqui e transferíssemos ele para cá, uma espécie de um zoom, né? Vamos ampliar aqui o nosso zoom. Então aqui eu estou olhando por dentro do meu zoom. O que acontece? Eu tinha uma placa de Zn sólido aqui, beleza? Eu tinha essa placa de zinco sólido. Essa placa de zinco, ela perde 2 elétrons. Ela está sofrendo uma oxidação, beleza? E aqui na solução eu tinha Cu2+, né? Eu tinha o cobre na forma de um cátion. Esse elétron que o zinco está perdendo para a solução, ele vai ser transferido para o cobre, que vai se reduzir, né? Com 2 elétrons e passa a ser Cu sólido. Então, isso daqui que nós vimos aqui na situação inicial, que nós vimos que a solução clareou, ela clareou pelo seguinte motivo. Porque nós tiramos a quantidade de Cu2+ da solução e aumentamos a quantidade de Zn2+ aquoso. Beleza? Os elétrons que foram perdidos daquela placa de zinco, eles foram transferidos para o cobre, que acabou se reduzindo e ficou aqui nessa plaquinha na forma de Cu sólido. Beleza? Então, pessoal, observe que o cobre sofreu uma redução. Logo, se ele sofreu a redução, ele teve um aumento de massa, ele teve mais peso naquela placa. Aí, isso gera muita dúvida, que as pessoas não entendem. Por que se teve uma redução, houve um aumento na massa? É simples. Houve um aumento aqui na massa porque você começou a ter a formação de cobre sólido nessa plaquinha. Beleza? Então, para explicar o que aconteceu, a equação correta seria essas duas, tá? Que eu havia mostrado lá naquela outra folhinha que eu falei, gente, qual das duas serão as corretas? Por quê? Vamos interpretar isso. Olha só. Na situação inicial, eu tinha o zinco sólido. Então, vamos voltar aqui no zinco sólido. Beleza? Na minha situação final, eu tenho Zn2+, mais os 2 elétrons que foram perdidos.
Por que perdidos? Aí nós vamos voltar aqui no intermediário e ver que do zinco sólido ele está passando para Zn2+. E se ele está passando para Zn2+, ele está perdendo duas carguinhas negativas, ele está virando de Zn sólido para Zn2+, né? De Zn0 para Zn2+, ele está sofrendo uma oxidação. Então, ele perde 2 elétrons. Então, como que esse pedacinho aqui dos produtos me retratam o meu lado final? O elétron também tem que ser retratado aqui desse lado. Por que os 2 elétrons têm que ser retratados aqui desse lado? Porque nós perdemos esses elétrons, eles não existem mais aqui no zinco. É a mesma coisa aqui do cobre. Na situação inicial, era Cu2+ aquoso. Por quê? Ele estava aqui na solução, beleza? E após passado um tempo, os elétrons que o zinco perdeu daqui, dessa solução, o cobre pegou e se reduziu para sua forma sólida, que é o que nos explica a formação do precipitado lá na placazinha. Beleza? Então, isso daqui que nós temos aqui, essas duas equaçõezinhas, nós damos o nome para elas de equações intermediárias, beleza? Então nós queremos agora determinar qual que vai ser a equação global desse processo. Como assim a equação global desse processo? A equação que me descreve resumidamente, de fato, o que aconteceu aqui. Como que eu vou fazer isso? Lembra lá da termoquímica? O que eu tinha nos meus produtos deve ser exatamente o mesmo que eu tenho dos meus reagentes, e o que tem igual eu posso cancelar? Então aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho 2 elétrons. Nós venhamos aqui, ó, corta 2 elétrons aqui, corta 2 elétrons aqui. Tem mais alguém que é igual nos produtos? Tem mais alguém que é igual nos reagentes? Não tem. Então, para escrevermos a equação global, basta apenas repetirmos tudo que nós temos aqui que não foi cortado. Então, a situação inicial era uma placa de zinco sólido em uma solução de sulfato de cobre, que eu vou resumir escrevendo só Cu2+ aquoso. Beleza? Isso daqui, mantendo um equilíbrio, né? Temos como produto Zn2+ aquoso, que são o que ficou na solução aqui de cima, mais Cu sólido, né, que é o cobre sólido, que é o que ficou aqui na nossa plaquinha. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Facinho, né, pessoal? Então, é muito importante, né, nós sabermos essas ideias do cortar, do passar e etc. Porque lá na frente, quando nós aprendermos a calcular a diferença de potencial, isso vai ser essencial para nós, beleza? Com isso, então, galerinha, os químicos fazendo esse tanto de experimento, criou-se a tabela da reatividade dos metais. O que seria, então, agora, para finalizarmos essa aula, essa tal de reatividade dos metais? A reatividade dos metais, ela é a capacidade que cada metal tem de poder reagir. Então, olha só, por exemplo, o lítio, ele é mais reativo do que o potássio, e aqui a filinha toda vai crescendo, beleza? Essa filinha que está de verde, que começa aqui no alumínio e vem até aqui no chumbo, são os metais mais utilizados ou no cotidiano ou em laboratório, beleza? E temos aqui essas listinhas. Depois vem o cobre e o mercúrio. E esses daqui, a prata, a platina e o ouro, são chamados metais nobres. Ou seja, esses metais são poucos reativos. Eles não gostam de reagir espontaneamente, que nem foi aquelas reações que nós vimos ali. Beleza? Então, quando nós formos ver lá na frente sobre metais de sacrifícios e etc., nós entenderemos a fundo a importância desses carinhas aqui. Mas por enquanto é aceitarmos que esses carinhas, eles são extremamente fundamentais no estudo da química. Beleza? Então, pessoal,
A nossa aula de reatividade, ela basicamente pode ser resumida nisso daqui. A aula foi grande, foi cansativa? Talvez sim, mas a minha ideia é construir o conceito com vocês e não passar um conceito abstrato que qualquer livro vocês podem pegar. Eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo, beleza? Então, eu vou deixar uma perguntinha, né, e que eu vou respondê-la somente na próxima aula. A ideia é a seguinte: se vocês verem aqui, o alumínio ele é mais reativo do que o ferro. Ou seja, a capacidade dele oxidar, a capacidade de acontecer uma reação com ele, é muito maior do que a do ferro. Mas por que então os copos de alumínio, as panelas de alumínio da nossa casa duram muito mais tempo do que a do ferro? Por que o ferro estraga mais? Por que o ferro, estrutura de ferro, a gente vê enferrujando mais, quanto que a do alumínio parece que nem sequer fica enferrujada, já que ele é mais reativo? Ficou curioso? Então não deixe de assistir a nossa próxima aula aqui no Help Química, que eu respondo essas perguntas para vocês. Beleza? Pessoal, um forte abraço. Não esqueçam de deixar aquele like se vocês gostaram. Compartilhem no Facebook, no Twitter. Chame os amiguinhos para assinar o nosso canal. E vamos, que nós alcançaremos o nosso sonho de passar no vestibular. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!